O admirável filósofo francês Léon Denis, prefaciando uma obra intitulada Depois da Morte, refere-se que fez uma viagem psíquica através da história para tentar situar o pensamento universal. E a paisagem que se lhe descortinava à mente ansiosa caracterizava-se pela destruição, pela anarquia, pela vitória da morte. Pôde fazer um périplo pelas cidades gregas da Sicília e acompanhar os monumentos arrebentados em cujas colunas o vento do deserto apresenta a sua carícia ardente. Acompanhou as civilizações do passado que foram a glória de um dia. Teve a oportunidade de rever Cartago, a dormir diante das areias escaldantes, e viajou pelas terras mais longínquas da Mesopotâmia, a Síria, a Caldeia, a Babilônia, o Vale dos Reis no Egito, e por onde quer que a sua imaginação peregrinasse, o espectro da morte parecia ter-lhe precedido, deixando escombros e decepções. Ele tentou então imaginar as multidões que se agitaram ali, as pessoas que viveram, as alegrias que experimentaram os heróis e os bandidos, os reis e os vassalos, os nobres e a ralé. E através desta viagem imaginária, ele podia compreender que na realidade antropológica do ser, a morte é um fatalismo biológico. Começou então a interrogar-se: que é a vida? Qual o sentido da existência planetária na Terra? Ao fazer uma análise meticulosa das glórias e das misérias, dos amores e dos ódios, das civilizações que foram vencidas pela guerra, ou que tiveram de ser abandonadas graças à peste e a várias vicissitudes, ele chegava a um balanço trágico a respeito do homem. Será que a vida é uma voragem que a morte parece lograr de um momento para outro? Adiantará, por exemplo, o cultivo das mais elevadas emoções, ou é entrega às paixões mais animalizantes e primitivas do período da faixa inicial da vida? Qual é a finalidade do homem? Afinal, quando se atinge a plenitude, eis que a morte se acerca, e apresentando-se de surpresa, tudo reduz a pó. Aquele ser a quem amais, diz Léon Denis, vai morrer. Toda a contribuição gloriosa da vida terá que ser abandonada a partir do momento em que a desoxigenação cerebral candidatar o indivíduo à morte. A minha pergunta severa a ele: já que a morte é uma fatalidade inevitável da vida, que acontece depois da morte, será que a morte encerra o capítulo da vida e se apresenta qual aniquilamento que cessa o intercâmbio do amor e a tremenda manifestação do ódio? Contemplai um ser querido que acaba de morrer. Examinai-o sob o mármore frio diante de vós, e observai que aqueles lábios que se agitavam agora estão hirtos. Aqueles olhos que derramavam claridade agora estão cerrados. Aqueles ouvidos que captavam a música das estrelas agora estão impedidos de registrar qualquer ruído. As emoções, as atividades que movimentavam o corpo, estão todas elas reduzidas ao estado de frialdade e de aniquilamento. Quem, diante da morte, não se fez algumas interrogações? Será que a morte representa em verdade o fim de tudo? Ou algo deve sobreexistir diante de um ser amado que nos deixa despedaçada emoção,
que violenta a própria lógica do nosso raciocínio. O homem vê-se obrigado a crer, por um atavismo de natureza transcendental, pela própria lógica da natureza, que nada condenou à destruição, desde que a física e a química, ao lado da biologia, demonstram que somente existem transformações. Aquele que contempla um ser querido há de dizer: a morte não ceifa a vida. A pessoa que aparentemente deixou de respirar, a inteligência que aparentemente deixou de se comunicar através do cérebro, de maneira nenhuma está aniquilada, porque para onde olhamos a vida é tua. O cadáver, em decomposição biológica, vai atender o milagre da planta, e na intimidade do humus da química orgânica da natureza, vai apresentar-se no colorido e na fragrância da flor, no agradável paladar do fruto, na beleza multicolorida que defrontamos em toda parte. A inteligência não pode deixar de apresentar a sua contribuição. A realidade imortalista crede: ninguém morre. A doutrina espírita chega à Terra no momento azado em que a ciência dispõe de um instrumental para confirmar os seus postulados filosóficos, através do bisturi da mediunidade, para dizer: aquele a quem pranteais, que a morte vos parece haver arrebatado, permanece vivo. Ele retornará à comunhão convosco, trar-vos-á de volta a certeza do amor. Se deixou da terra pegadas luminosas, ele também se converterá em claridade diamantina. Mas se por acaso a sombra da descrença, a marca da agonia ou da tragédia, lhe assinala a existência corporal, eis que o ódio como o amor ressumam da intimidade da sepultura para trazer aqueles mesmos vínculos que o homem da terra distraído desejaria romper. Coube a doutrina espírita, esta ciência que estuda a realidade do ser, que demonstra uma interveniência entre os homens e os espíritos, confirmar que a morte é apenas o veículo que nos transfere de um para outro estado vibratório. Morrer não é finar-se, é mudar de uma atitude para outra. Morrer não é acabar, é transferir-se para uma outra realidade, talvez impalpável momentaneamente, não obstante tão real como a estrutura molecular dos átomos, ou a grandiosidade da luz, que nas suas expressões mais altas a capacidade óptica não pode registrar. A doutrina espírita veio trazer a todas as religiões aquele material que lhe faltava, aquela certeza que a elas fazia falta, a prova documental da imortalidade da alma. Veio trazer a filosofia um sentido ético para a vida, conforme afirmava Platão: se não houver vida depois da vida, o negócio fazem os maus. Porque depois de se locupletarem na desonestidade e no prazer, tudo estará reduzido ao aniquilamento, à cessação da inteligência. Do entanto, tese da consciência dos maus ainda falava o eminente discípulo de Sócrates, que o desvela para a posteridade, que os atos dos homens acompanham-no, tornando-o depois da vida física feliz ou desgraçado conforme a sua conduta terrenal. Se recuarmos historicamente o pensamento às mais distantes civilizações, a presença da morte faz-se desvelada pela presença da vida. É sabido que o livro mais antigo que foi escrito pela humanidade é atribuído a Shiro Siddhanta, na Índia,
E por incrível que pareça, esse livro é todo dedicado a interpretar o milagre da vida pelo fenômeno da morte. No Ocidente, Safo dedica a sua primeira obra de literatura clássica a estudar a realidade da vida, porque foi graças à morte que surgiu a filosofia, para interpretar e estudar o verdadeiro fenômeno do existir. Será que o homem é a massa celular que transita através da argamassa de nervos, células, ossos, membranas e de neurônios cerebrais que parecem articular o pensamento? A filosofia se bifurca nos períodos mais recuados da Grécia, da tese do atomismo e do espiritualismo, na negação através da matéria e na afirmação através do espiritualismo idealista. À medida em que a cultura avança e os fenômenos antropológicos crescem, os sedimentos da informação imortalista avolumam-se e homens notáveis como Krishna, como Lao Tse, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Jesus Cristo, Agostinho, para citar em pinceladas ligeiras aqueles que mudaram o curso da história, são todos espiritualistas. O príncipe Siddhartha Gautama, o Sakyamuni, depois de sentir-se entediado pela vida que levava na corte, ele resolve tentar descobrir a razão do sofrimento. Para onde ele se voltava, a dor era imanente. Ele se perguntava na opulência de Kapilavastu, onde nascera por volta de 562 a.C. Por que que o homem está condenado à velhice? Por que que o homem está condenado à doença? Por que que a vida está condenada à morte? Ao lado desses fenômenos biológicos, o príncipe Siddhartha Gautama também descobria que há uma gama infinita de sofrimentos. Sofrimentos que geram sofrimentos. Sofrimentos que vêm do prazer. E sofrimentos que resultam dos condicionamentos adquiridos na sociedade. Aquele sofrimento por infestação, por contaminação, por bacilose, por manifestação de germes. É um sofrimento gerado pelo sofrimento. Aquele sofrimento que é resultado de um prazer, a compra de um automóvel, que proporciona tanto prazer, e o acidente de automóvel que proporciona tanta desgraça. A aquisição de uma casa, que no seu primeiro momento oferece tanta alegria. Depois os impostos, os problemas, as decorrências da casa, o terremoto, a casa que rui. E o sofrimento que advém de uma coisa que era tão agradável. Os sofrimentos da neurose, das aflições, das psicoses, da esquizofrenia, que são os sofrimentos do nosso relacionamento social, da nossa impregnação das atividades penetrantes da atividade no nosso contexto histórico. O príncipe Siddhartha Gautama resolveu então meditar, abandonou a comodidade palaciana e foi procurar o conforto de um monastério. Mas depois de ali demorar-se por cerca de vários anos, ele constatou que aquelas disciplinas austeras, aquela negação do mundo, de forma nenhuma equacionava o problema do sofrimento. Pelo contrário, proporcionava sofrimento maior. Ele resolveu abandonar tudo e, acompanhado de 5 monges, sentou-se em postura de lótus, à sombra de uma velha figueira, e começou a meditar. Repentinamente ele foi instrumento de um insight, de uma iluminação, tornou-se Buda, o iluminado, e decretou para a posteridade que o homem não é a sua carcaça material, nem os seus sofrimentos que dizem respeito à vida, à causa essencial da vida. A vida tem uma finalidade, a alegria, a vida tem uma meta, a felicidade
Libertar-se do sofrimento e adquirir felicidade é o objetivo essencial do existir, e a doutrina budista se transformará indubitavelmente numa grande esperança para demonstrar a imortalidade da alma. Através da história do Renascimento, as mais lúcidas cabeças pensantes revelam a sobrevivência da alma. Dante Alighieri retorna do além-túmulo para se apresentar ao seu filho Jacobo em um sonho memorável que faz parte da história do Renascimento. Boccaccio, o extraordinário historiador italiano, conta que certa noite Jacopo tem a sensação de que seu pai, que havia desencarnado, se lhe apresenta e lhe diz: é necessário que vás à minha casa, pois que lá eu deixei em um nicho guardado por detrás de uma esteira a parte mais bela da Divina Comédia, os cantos que se referem à entrada dos céus. Jacobo se levanta, corre à casa do advogado testamenteiro de seu pai e com ele vai à residência do extinto. Quando lá chega, se dirige ao quarto e por detrás de uma esteira vê o nicho que arromba, e dentro dele está o poema extraordinário de Dante chegando aos céus, acompanhado por Beatriz. A obra da Divina Comédia, que fora publicada somente com os cantos do inferno e do purgatório, trazendo a presença de Virgílio, encontra o seu apogeu neste maravilhoso fenômeno de natureza imortalista. Não iremos pesquisar o Evangelho, porque aqueles que são cépticos, armados contra as informações religiosas, opõem-se a estes dados como de natureza científica. Mas se avançarmos na história, Voltaire, o pai da doutrina do materialismo e da enciclopédia, terá a oportunidade de confessar: quando eu escrevi meu poema Henriade, todo um canto, eu escrevi enquanto dormia e enquanto sonhava. Eu tinha a sensação de que uma força poderosa me conduzia. O poema escorregava da minha mente na direção do papel. Tartini, este admirável compositor italiano, confessará: eu escrevi a minha sinfonia ao diabo, enquanto sonhava, enquanto dormia. Daudet, imortal da Academia de Letras de Paris, confessa que escreveu o seu célebre Cartas do Meu Moinho enquanto dormia e enquanto sonhava. Mas se nós avançarmos historicamente, iremos encontrar a evidência da comunicabilidade dos chamados mortos com os chamados vivos nas personalidades históricas mais relevantes, nas individualidades mais expressivas, para nos dar subsídios na área da filosofia e na área da realidade quanto à imortalidade da alma. Foi, no entanto, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, quem historicamente pela primeira vez, examinando o fenômeno da mediunidade, que era considerado um dom, uma dádiva especial de Deus, um fenômeno indiscutível, porém não estudado, confirmou que a morte não mata a vida. As experiências de Allan Kardec, pseudônimo do professor Rivaio, se transformariam na base documental das modernas ciências psíquicas e parapsíquicas, demonstrando que o homem é algo além da sua própria consciência. Aliás, a afirmativa de Allan Kardec é que o cérebro não gera o pensamento. O raciocínio não é uma decorrência do cérebro. A inteligência se manifesta pela maquinaria cerebral e a consciência não é uma sudorese do cérebro. A consciência, o pensamento, a inteligência, a razão são patrimônios imortais do ser.
que se encarnando e reencarnando nas formas cerebrais, delas se utilizam para entrar em contato com o mundo exterior. Recentemente, a notável psiquiatra suíça, naturalizada norte-americana, doutora Elizabeth Kübler-Ross, apresentou uma série de experiências na área da psiquiatria para demonstrar que o homem não é o seu cérebro. O cérebro é um instrumento do ser, mas não é o causador do ser. A doutora Kübler-Ross estudou cerca de 192 pacientes que tiveram morte clínica, pessoas que tiveram parada cardíaca e submetidas ao eletroencefalógrafo e tiveram a chamada morte cerebral. Esses indivíduos depois retornaram, fosse através da ressurreição por choques elétricos no coração, por massagens no órgão cardíaco, ou simplesmente pelo retorno espontâneo. Todos esses indivíduos narraram que enquanto estavam mortos, sem consciência, eles continuavam a pensar fora da argamassa celular. Entre as experiências mais notáveis, narradas pelo psicólogo americano Moody Jr., há uma que é verdadeiramente impactante. Ele narra a história de um biólogo que, depois de várias experiências um dia no laboratório, uma proveta explodiu e cegou, perdeu a vista, abandonou a biologia, foi aposentado pelo governo americano. Cerca de 20 anos depois, ele estava sendo submetido a uma cirurgia quando teve uma parada cardíaca. Depois de tentarem massagear-lhe o coração e a vida não haver retornado, fizeram-lhe suturas urgentes e mandaram-no para o necrotério. Cerca de 9 minutos depois, ele, clinicamente morto, levantou-se, foi trazido de volta à sala cirúrgica, foi então recuperado. Porém, o mais fantástico foi o que ele contou. Ele narrou que enquanto estava tecnicamente morto, ele continuava vivo. Ele teve lembrança de sua casa e foi até lá. Deu um sinal à esposa, derrubando o espelho que despencou do prego. E quando ele voltou à sala, sem saber o que passava, ele notou que o cirurgião debruçado sobre ele usava óculos. Que o óculo correu-lhe no septo nasal. E o cirurgião automaticamente o levantou. Mas ele teve uma outra surpresa. Ele disse que estava intrigado de verificar que todo o corpo clínico estava usando avental de cor verde. Quando ele perder a vista, os aventais eram alvinitentes. Mas ele fez uma revelação mais importante. Perguntou ao cirurgião se havia achado a caneta que ele havia caído do bolso quando estava fazendo a cirurgia. E o cirurgião disse que não. A caneta se havia perdido ali na sala cirúrgica. Ele, que era cego e estava morto clinicamente, disse: bem, eu vi quando a caneta caiu, bateu no seu pé e correu para debaixo do autoclave. O enfermeiro imediatamente foi à sala cirúrgica e lá embaixo estava a caneta, provando que não houve telepatia, não houve fraude, porque todos os videntes que ali estavam procuraram-na, mas não na encontraram. Este fato do biólogo é tão fascinante que mereceu estudos psicológicos especiais. A doutora Kübler-Ross examinou crianças de 2 anos de idade e anciãos de 92 anos de idade. Entre 192 que morreram e voltaram, todos, sem exceção e sem contato entre si, narraram a mesma história. Tiveram a sensação de uma queda de elevador e sentiram-se lúcidos. Depois eles tiveram a impressão de que viam seus familiares que já haviam morrido. Alguns deles viam a vida passar num caleidoscópio,
desde o momento do túmulo até o momento do berço. Outros viram uma grande luz. Aquele canal de luz fascinava-o. À medida em que eles se adentravam, perdiam-se e acordavam no corpo ressuscitado artificialmente. A doutora Kübler-Ross está aplicando 30 anos da sua investigação de psiquiatra para poder tentar verificar se há ou não vida depois da morte. Recentemente, ela publicou um livro notável, Morte, Término da Vida Biológica, do corpo, mas não da vida espiritual. Fazendo uma análise mais profunda do comportamento humano, ela constatou que a coisa mais temida do mundo é a morte. Porque a morte tem todo um séquito de pavores. A morte não mata somente quem morre, mata também um pouco quem fica. Quando parte o ser querido, metade, uma parte, ou a quase totalidade de nós, viaja com esse ser querido. Mas na América do Norte e na Europa, há uma mentalidade que faz tudo para driblar a morte. Ao invés de se fazer a inumação cadavérica, sepultar o defunto de imediato, lá tem todo o ritual, que é um ritual atávico para mascarar a tragédia da morte. O defunto vai para uma casa funerária, vai embalsamado, pintado, toma banho antes, veste-lhe a melhor roupa, dá-lhe beleza, faz-se uma festa, e logo depois se sepulta ou se manda ao forno crematório, que é uma técnica humana para ludibriar a consciência. Então ela faz uma análise dos pacientes, principalmente dos chamados pacientes terminais, aos quais ela dá assistência. E desses pacientes terminais, ela logrou que a morte, quando não é acidental, sempre passa por 5 períodos. O primeiro período é o período do choque, a surpresa, porque nós somos criados e educados equivocadamente. A nossa educação social, a nossa educação religiosa é sempre a respeito da vida. Nós dizemos ao filhinho, você vai crescer, vai ganhar muito dinheiro, vai ter um carro do último modelo, vai ter uma casa com piscina. Dizemos à filha, você vai ser miss, você vai ser bonita, vai ser gloriosa. Raramente dizemos, você vai morrer, que aliás é a única certeza. Demos todas as ilusões e fazemos de conta que a morte é uma coisa que só acontece na casa do vizinho. Mas como o vizinho pensa que só acontece na nossa, um dia acontece em nossa casa. Se nós dessemos uma educação social desde cedo, que vida e morte são termos da mesma equação, a morte não seria tão cruel, nem um fantasma tão desesperador. E de repente, a pessoa que está com uma saúde maravilhosa, como se diz em linguagem popular, ele está vendendo saúde. A pessoa nota um pequeno nódulo, uma coisinha sem importância, menor do que um grão de ervilha, diz, isso não é nada. A dama leva a mão à mama e diz, coisa engraçada, esta pequena coisa, nem vou dar importância. Faz uma massagem, que é prejudicial. E então guarda, se torna um grão de arroz. E ela diz, engraçado, deve ser alguma espinha, quando devia ir imediatamente ao médico. Por ignorância, por falso pudor, por medo de ter um diagnóstico desesperador. Quanta gente me diz, eu tenho medo de ser verdade. E mascara a verdade que não passa a ser uma mentira. Ou a pessoa tem uma problemática intestinal, um problema de estômago, ou um problema qualquer, e resolve ir ao médico. Hoje a técnica da medicina é dizer a verdade na hora, para produzir um choque, a fim de que o doente não negligencie com a saúde. Porque antes a medicina mascarava, não é nada demais, ia dando a notícia devagar, a pessoa não dava importância e morria antes do tratamento. Agora faz o exame, a biópsia, o exame complementar e diz tranquilamente, seu problema é um câncer, seu problema é AIDS, seu problema é mal de Hansen, seu problema é este ou aquele. Quando nós recebemos um diagnóstico desse, a surpresa, então passamos pelo primeiro estágio, a cólera. Olhamos para o médico e dizemos, você está querendo que eu tenha câncer? Com certeza.
Mas não vai ter o prazer de ter câncer, não, senhor. Saímos dali com ódio do médico, que é o amigo que nos está divertindo. E vamos procurar o outro médico. Ele vendo o nosso desespero, ele mascara e diz, não, você não tem câncer, você tem uma neoplasia maligna, que é o nome científico de câncer. E como nós somos ignorantes, na grande maioria, dizemos, eu logo vi que não era câncer, quer dizer que é o quê? Neoplasia. É até um nome bonito. Neoplasia. Mas necessita de fazer uma cirurgia de precaução. Depois tem que tomar um pouco de radioatividade. Precaução. E nós nos deixamos ludibriar. O primeiro fenômeno é a surpresa, é a cólera. O segundo fenômeno que nos ocorre na doença é um fenômeno psicológico muito curioso. Nem dizer nada a ninguém. E a pessoa diz, anda muito pálido. Pois é, não tenho dormido bem. Você tem emagrecido muito ultimamente. Sim, a vida está muito difícil. E nós vemos mascarando o problema para os outros e para nós mesmos. Chegamos ao terceiro estágio, quando a doença agora já não pode ser mais oculta. Aqueles que têm religião, e até os que não têm, começam a negociar com Deus. E dizem, Senhor, se eu ficar bom, eu lhe pago com uma dúzia de foguetes. Ou eu mando celebrar 50 missas. Ou eu dou uma espórtula a tal religião. Se ele é protestante, ele às vezes diz assim, se eu ficar bom, eu vou pregar a Bíblia. Como se isso fosse bom para Deus. Se ele é espírita, ele tem um mecanismozinho ainda mais sofisticado. Senhor, se eu ficar bom, eu vou fazer a caridade. Como se fosse bom para Deus. É um cabalacho que ele quer fazer com a divindade. Eu tive uma amiga muito curiosa. Era uma senhora portuguesa. Ela um dia me procurou através de sua filha, que era muito minha amiga, porque havia sido diagnosticado nela um câncer uterino. E ela estava sem maior esperança. Já de imediato foi ao tratamento de rádio, porque era inoperável, havia metástase. E ela vinha pedir a proteção dos bons espíritos e a terapia da doutrina espírita. A aplicação de passes ou de bioenergia. Graças à interferência de sua filha, formamos um grupo e passamos a ir à sua casa diariamente aplicar-lhe a bioenergia. Recomendamos que fizesse a terapêutica médica. Passaram-se os meses, ela melhorou e, para surpresa geral, esta senhora veio a curar-se. Deixamos de visitá-la e um dia estávamos atendendo as pessoas mais aflitas quando ela apareceu na fila. Acercou-se-nos e muito jovial nos disse, Edivaldo, eu já fiquei boa. Quando eu estava doente, eu havia feito uma promessa ao Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim, na Bahia, é um santo muito forte. E como você sabe, eu sou católica, espírita, eu não sabia de nada. Eu prometi ao Senhor do Bonfim e prometi ao espírito Dr. Bezerra de Menezes que eu também ia dar-lhe alguma coisa. Eu prometi ao Senhor do Bonfim subir a ladeira, porque fica numa montanha a igreja, de joelhos, dar 3 voltas em torno da igreja, e era a minha promessa. E hoje eu já paguei. Eu achei um absurdo uma promessa desta. Para que o Senhor do Bonfim quer que a gente suba uma ladeira cimentada, mais de 1 quilômetro, e dê 3 voltas de joelho em torno da igreja? Eu imaginei que os joelhos dela agora iam ter câncer, de tanto atrito com a terra. Olhei discretamente para os joelhos. Era o tempo das saias midi. Eu não pude ver, fiquei meio frustrado. Mas aí eu falei com certa bondade, digo, mas a senhora pagou a promessa, senhor do Bonfim? Paguei. A senhora subiu a ladeira e deu as 3 voltas? Sim, senhor. De joelhos? Sim, senhor. E mais, ainda desci a ladeira de joelho que não estava na promessa. Eu disse, mas não me conte. Seus joelhos devem estar sangrando. Ela disse, não, olhe. Levantou a saia, eram 2 rótulas maravilhosas. Parecia até que estavam untadas de óleo de rícino. Brilhavam. Eu disse, mas como? Isso é um milagre. Ela disse, Valdo, eu prometi que subia a ladeira, dava as voltas e desci de joelhos. Não é verdade? É verdade. Eu aluguei um táxi, me ajoelhei no coxim e disse ao chofer, suba, dê 3 voltas
e desça. Porque eu não disse como era que eu ia fazer. Prometi subir de joelho. Ele disse comigo, meu Deus, que astúcia. A mente humana não tem dimensão. Ela tapeou o Senhor do Bonfim. Mas eu não disse nada. Agora eu estou aqui porque veio pagar a minha promessa espírita. No espiritismo não há promessa. Ele disse, pois não, que bom. Eu prometi ao doutor Bezerra de Menezes, espírito, que se eu ficasse boa, eu daria 80 quilos de pães aos pobres. Eu achei que a vida dela era muito barata, valia 80 quilos, mas vá lá. E então, eu venho aqui para lhe dar o dinheiro, para você comprar os pães e dar aos pobres. Eu digo, não, senhora. Quem prometeu foi a senhora. E ademais, se a senhora me entrega dinheiro aqui, o povo vai pensar que eu estou cobrando consulta. A senhora me desculpe, eu não posso receber dinheiro. Não recebo dinheiro em hipótese alguma de ninguém. Porque na doutrina espírita nada é comercializado. A caridade não tem preço porque é o preço do amor, gratuitamente. Mas, Divaldo, é para você comprar os pães e você dar. Eu digo, mas minha senhora, quem teve o câncer foi a senhora. Então a senhora promete, eu boto um saco de pão na cabeça e saio doando pela rua. Ela disse, mas você é que gosta de fazer a caridade. Eu lhe respondi, está na hora da senhora começar a gostar, porque a senhora foi beneficiada por Deus. Ela disse, não, eu prometi que dava o pão, então eu vou dar o dinheiro do pão. Eu disse, estamos no impasse. Eu posso dar ali na secretaria para que compre os pães e dê aos pobres? Eu digo, aí é outra coisa. Até eu lhe ajudo, eu vou agora distribuir os pães. Nós temos serviço social a famílias muito problematizadas, nós daremos. Ela me beijou a mão e saiu lépida. E eu digo, que cambalacho notável. Tapeou o Senhor do Bonfim, tapeou o doutor Bezerra de Menezes, está tapeando Deus. Porque a nossa consciência ultrajada de apresentar as nossas realidades ante a morte e depois parar. A doutora Kliber Rossi diz que este período é o período da negociata. Passamos ao quarto período. É aquele período em que nós não queremos ver ninguém. O doente está revoltado, não quer lidar com ninguém, porque sabe que vai morrer, então fica com raiva de todo mundo. É sinal que a morte está perto. O quinto período, ela chama o período de aceitação. É aquele período em que a pessoa diz, pouco se me dá. Já que eu vou morrer, eu me vou preparar. E esse é o período ótimo para a gente visitar quem vai morrer. Porque como nós não temos coragem de enfrentar a morte, quando a pessoa já sabe que vai morrer, fica mais fácil. Porque a gente chega, o doente conta e a gente sai dali dizendo, mas que formidável. Que coragem, eu admiro. Que coragem. Quando deveria servir de advertência, porque nós também vamos morrer. Mas quando nós falamos desta realidade, que todos vamos morrer, há uma certa reação. Como se nós fôssemos imortais no corpo. Certa feita numa festa de casamento, em que as pessoas estavam muito alegres, e eu também. Eu disse de mim para comigo, vou ver a reação do povo. Chegou uma pessoa e disse, seu Divaldo, eu queria conversar com o senhor. E começou a me fazer perguntas, e perguntas, e perguntas. Quando formou uma roda, eu disse, agora. A pessoa me disse, mas Divaldo, eu não creio em nada da imortalidade, eu não creio. Eu disse, que bom, não fique preocupada não. Eu tenho uma amiga que vai me convencer. E a pessoa perguntou, quem é essa amiga? Eu disse, a minha amiga morte, porque você também vai morrer. Ave Maria, credo cruz, bota a boca para lá. Como é que eu vou morrer? Eu disse, agradeça a Deus que você vai morrer. Aliás, todo mundo aqui vai morrer. E olhei também para a noiva, olhei para o noivo. Uma senhora velhinha se benzeu logo para não morrer. E eu disse, morrer é uma felicidade. Olhei para a sogra, que eu notei que não gostava muito do genro. E disse, a senhora já imaginou ter que aguentar seu genro 574 mil anos? Eu disse, Ave Maria! E eu disse, rapaz, já imaginou aguentar a sua sogrinha 600 mil anos?
Ele torceu o nariz e ele disse: a morte, portanto, é uma bênção, porque ela encerra o ciclo, mas não encerra a vida. A vida prossegue estuante e maravilhosa, e a doutrina espírita veio nos trazer a evidência, a prova da imortalidade da alma. Veio nos dar um conceito ético. Cada um viverá conforme viveu. A vida será conforme nós a preparamos aqui na terra. Pessoas me buscam, me pedem notícias de familiares. Então eu lhes pergunto como eram aqui na terra. Eram ótimos? Então estão maravilhosamente. Todo bom aluno passa para um grau superior. Todo mau aluno repete o ano, mesmo quando tem pistolão. Ele pode ser promovido, mas continua ignorante. Para que ele adquira a capacidade, é necessário refazer o caminho cultural. Então a morte é o resultado das nossas atividades. Eu estava em Uberaba no dia 2 de julho de 1988. Era uma das noites em que o médium Francisco Cândido Xavier recebe o correio de luz da imortalidade. Éramos umas 1.500 pessoas. A sala exígua para 40 pessoas deveria ter 100, que não podiam levantar o pé, porque não havia espaço. As pessoas acotoveladas, uma mesa com 14 pessoas mal sentadas. Começou o momento do intercâmbio, em que as mentes daqueles que desencarnaram acoplam-se no psiquismo do médium, e por automatismo o médium escreve as suas notícias. Éramos 3 ou 4 médiuns psicógrafos, escreventes. Ao ser iniciada a tarefa, depois de uma leitura, quando dos comentários, todos 4 começamos a escrever. Ao terminar a reunião, 3h30, 4 horas depois, Chico Xavier pede aos vários médiuns que leiam as mensagens de que foram objetos. Chegaremos lá. Mas a nós nos interessam as mensagens de que ele foi portador. Nessa noite ele psicografou 9 mensagens. Mensagem de um viúvo, de uma senhora para o seu viúvo. Mensagem de um pai para o filho que estava na terra. Determinado momento, a mensagem número 3, ele declinou o nome de um casal. Ela deveria ter 44, o marido 48 anos. Com muita dificuldade, o casal rompeu a massa viva e chegou ao lado do médium. Um homem, à época, com 78 anos de idade, algumas cirurgias no aparelho urinário, com uma problemática cardíaca, a voz deficiente, problema de retenção de líquidos nas pernas, cansaço e enfermidade. Ele se levantara da cama para vir consolar as pessoas. Não dialogara com ninguém. A mensagem dizia: minha querida mamãe fulana, meu querido papai Beltrano, veio para dar-lhes a certeza de que seu filho não morreu. Eu estou vivo, papai. Mas, acima de tudo, eu venho para anuarizar a alma de vocês. Ainda me recordo, eu, jovem de 20 anos, quando você, papai, me levou ao médico para equacionar o problema da minha doença misteriosa. A minha fraqueza, aqueles tumores, aquele câncer de Kaposi. E depois que foram feitos os exames iniciais, o médico colheu material para o exame de laboratório, marcou a data e fomos receber a resposta. Estava debilitado e frágil. Então o médico olhou para mim e disse: infelizmente seu filho é portador de AIDS. A palavra parecia um punhal que me atravessava a alma e uma bomba que lhe explodisse na face. Você me olhou sem perguntar nada e disse para o médico: impossível. Meu filho tem uma conduta moral sadia. Apesar disso, respondeu o médico, ele é um aidético, em estado de contaminação e em um estado grave da doença.
Eu sugiro internamento imediato, porque ele pode adquirir uma doença parasita e morrer antes de usar a droga. Eu vi a dor no seu rosto, papai. Você não me disse uma palavra. Calado, as lágrimas lhe corriam pela face. Você chegou a casa e eu ouvi comentando com mamãe: imagine, nosso filho está com AIDS. Como ele pegou essa doença? Os braços dele não têm picadas. Então ele não usa droga, não usou agulha infectada. Será que nosso filho... Você não disse a palavra. Eu fui levado para o hospital. Você nunca me censurou. Nunca teve uma palavra pesada. Mamãe jamais se recusou a ser a minha mãe devotada. Eu ainda me lembro quando você me ia visitar, mamãe. E um dia de máscara e de luvas, você disse: meu filho, não me estranhe. Eu não tenho asco de você. Sucede que o aidético morre porque se contamina com o sadio. Como ele não tem fatores imunológicos, os sadios lhe transmitem as doenças destruidoras. Perdoe-me, eu gostaria de beijá-lo, mas se eu beijar, eu o matarei com os micróbios que eu trago inoculados na minha saliva. Você me dava bolos, e quando você ia, os meus companheiros de fortuna diziam: você é feliz, porque todos nós somos desgraçados aqui no exílio, mas você tem mãe, tem pai, ninguém nos visita. Mãezinha idolatrada, você é a rainha das mães. Eu voltei do além para dizer a você e a papai que eu não era um viciado na área do sexo. Eu não tinha uma conduta promíscua. Você se lembra, mamãe, quando eu fui fazer a apendicectomia, a cirurgia do apêndice, você se lembra que eu tomei mais de 1,5 litro de sangue? Pois aquele sangue estava contaminado. Foi ele que me trouxe a AIDS. Veio lhe dizer que eu era sadio moralmente. Eu tinha uma vida moral digna. E agora, do lado de cá, eu encontrei a vovó fulana, o tio Beltrano, encontrei Cicrano. Quero mandar abraços aos meus irmãos fulano, Beltrano, Cicrano. Quero mandar um abraço à minha namoradinha. Declinou o nome. Mas quero dizer também que eu estou trabalhando em favor da humanidade. Ao lado de cientistas que estão inspirando os pesquisadores da AIDS na Terra, eu estou tentando colaborar para que se descubra uma vacina, apesar deste vírus passar por tão graves mutações. A carta alongava, as lágrimas daquele pai, daquela mãe, comoviam-nos, porque partiam do recesso da alma. Quando terminou a leitura, ela beijou aquelas folhas de papel, abraçou o marido e disse: vê, eu tinha certeza que meu filho era puro. Isso foi. Mas também nós psicografamos uma mensagem. Das 4, esta nos impressionou. Era dirigida a uma senhora de nome Esmeralda, que eu jamais houvera visto. A senhora veio e eu comecei a ler. Era uma tragédia. Mamãe, nós voltemos para lhe dizer que estamos vivos. Ainda nos recordemos quando o carro bateu no paredão. Uma fagulha se desprendeu e provocou a explosão do tanque de gasolina. Estávamos chegando à cidade de Ourinhos, para onde íamos, de frente do posto Esso do lado esquerdo. As labaredas cresceram, nós quisemos sair, as portas estavam travadas no fundo. Papai caiu na estrada, você se levantou e tentou agarrar o meu irmãozinho José, uma criança de 2 anos. As labaredas lhe lambiam o rosto e as mãos. O povo gritando arrancou a senhora. Quando nós adormecemos e não nos lembramos de mais nada. Quando acordamos, estava a tia Clarice ao nosso lado, o avô Antônio. Eles nos embalaram. E eu perguntei: cadê mamãe? Ficou na terra. Como ficou na terra? Não veio ao hospital para nos ajudar. Não pode.
Vocês é que terão que ir mais tarde até lá para ajudá-la. Foi aí que nós tivemos ideia da morte, mamãe. Seus 3 filhos, 12, 7 e 2 anos. A dor, o desespero tomou conta de nós. Foi quando a tia Brígida apareceu e nos levou para ir lá em casa. Você estava arriada no leito, papai no hospital, você já tinha sido operada das mãos. Mamãe, não se desespere, nem pense em suicídio. A morte não resolve, mãezinha. Quero lhe agradecer por ter adotado André para nos substituir na ausência. Há tanta criança órfã no mundo. Seja mãe de quem não tem filhos. Você, que é uma mãe que perdeu seus filhos. A mensagem continuava. Vinha a assinatura do menino, da menina de 7 anos. E em letra de forma o nome da pequenina. Eu terminei, entreguei a mensagem à senhora e então lhe vi as mãos. Eram garras, os dedos não se podiam curvar. Era que Divaldo, eu já fiz 9 cirurgias plásticas das mãos. Tem 1 ano que meus filhos morreram. A cena do incêndio não me sai da cabeça. O senhor pode imaginar uma mãe segura pelo povo e as labaredas queimando os 3 filhos dentro de um carro. Será que alguém pode imaginar o meu desespero? Eu não me perdoo não ter caído dentro do fogaréu e ter morrido com meus filhos. Então eu disse, se eu não tiver certeza de que a vida continua, eu me matarei. E vim hoje aqui, que era a minha etapa final. Então ela me beijou as mãos. E quando eu vi o rosto daquela mulher iluminado, ela saiu flutuando, dizendo, Deus seja louvado. A vida continua. Esta doutrina, senhoras e senhores, que nós temos assumido a honra de vos apresentar. Uma doutrina que matou a morte e que deu à vida um sentido de eternidade. Todas as religiões dizem isto, mas só o Espiritismo prova, através do fenômeno mediúnico. Allan Kardec teve a tarefa gloriosa de trazer à Terra uma ciência que prova em laboratório a imortalidade da alma. Uma filosofia que nos explica por quê. Por que o meu filho? Por que eu? Por que a tragédia da minha casa? Por que tantos são felizes e só eu sou desventurado? Por que tanta gente é desonesta e progride? E eu que cumpro com os meus deveres não logro progredir. Quantos porquês? O Espiritismo, através da reencarnação, responde-nos. Mas é também a religião do amor cósmico de Deus. Porque o Espiritismo pese a maledicência às informações contrárias. É a religião que tem por base Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e traz Jesus de volta. Somos cristãos, cristianíssimos, traz o Evangelho vivo, restaurado, para nos animar na travessia desta grande noite. O Espiritismo restaura da beleza primitiva a palavra de Jesus, pregando o amor em todas as dimensões, a caridade em todas as expressões. Neste momento, ao recordar-me de Leon Denis, fazendo a sua análise histórica das gerações passadas, o Espiritismo nos propicia a antevisão das gerações futuras. Uma humanidade que vai vencer a morte, que está preparada para arrostar as consequências dos problemas e sair com naturalidade das vicissitudes. O Espiritismo vem como consolador, que foi prometido por Jesus, João 14, 16, 17, 18 e 24, anunciando a era nova, candidatando-se a diminuir as nossas mágoas e a dar-nos a felicidade. Os mortos vivem, eles nos amam,
pode manter intercâmbio conosco. Bem-aventurados aqueles que se podem abrir no silêncio da oração a intercomunicação com as almas queridas. Todos podemos. É só fazer silêncio interior, aquietar as ansiedades, orar, pedir, bater, buscar, e as respostas virão. Numa hora como esta, de incertezas e de dificuldades, o homem bate aflito às portas dos céus, e os céus respondem: magnífica, admirável meu homem, bom ânimo. Então, não há lógica para a revolta, nem para o desespero, para a amargura ou para a depressão. Temos a coragem nós, que dispomos do tirocínio intelectual, diante de tantas vicissitudes, de dizer: Senhor, eu tenho mais motivos para agradecer do que para pedir. Eu tenho muito mais razões para dizer-te que amo a vida do que dizer que a minha é uma desdita. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu te formulo uma oração pelos cegos que vivem na escuridão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro e aqui eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Que ouve a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro, a dor, a mágoa, o sofrimento do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia eu venho rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas de suores das vidas, mãos que apertam mãos de sinfonias, mãos de psicografia, mãos de poesias, mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice e a dor, que enxugam lágrimas e trazem a esperança do amor. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou uma tapera, ou está numa favela. Se é um ninho, uma casa no caminho, um gravato de dor, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe ou de pai, de esposa, de marido, de filho, de irmão.
a presença de um amigo, de alguém que nos dê a mão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um amigo para me ajudar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí eu blasfemarei, nem me desesperarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhoríssimo.